Semana passada nós fomos até o final da parte que fala sobre a influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Nós vamos passar para a questão 473, cujo título, o assunto agora é outro, que é possessão, os possessos. Todos nós já ouvimos falar desse termo, não é? O que dá a ideia? Ainda que vocês não tenham lido, e os que já leram também não importa, a palavra possesso traz a gente uma lembrança de alguma coisa que necessariamente tem uma vinculação não com o espírito, tem a vinculação com o quê? Posse. Não é? Posse é o quê? Domínio. Posse é você ter domínio sobre certas coisas. E no direito brasileiro, no direito internacional, isso também é comum, nós temos duas maneiras de ter esse domínio. Um é através da posse e outro através da propriedade. São coisas diferentes. Proprietário é aquele que tem um título legal escrito, que é reconhecido diante da lei da sua nação, como hábil a dar àquele homem ou àquela mulher direitos sobre aquele bem. Ele é proprietário. Agora, ele pode ser proprietário e ser simultaneamente possuidor. Mas ele pode ser proprietário e não ser possuidor. Ele tem o título, ele é o dono, mas ele aluga a casa para uma outra pessoa. O possuidor é o outro. Porque a posse é uma situação fática. No conceito jurídico, posse é um estado físico de exercer este domínio sobre o bem. Tanto que algumas pessoas, exercendo este domínio sem terem o título, por um tempo prolongado, podem solicitar do Estado o reconhecimento de uma vinculação definitiva e, a partir de então, uma sentença pode dar a ele, dentro do ordenamento legal, pode dar a ele o direito de ser dono, proprietário. Nós chamamos aqui de uso capião. Então, posse e propriedade podem estar consolidadas numa única pessoa, mas geralmente podem estar separadas. E isto não diminui o poder da pessoa em relação ao bem. A posse, portanto, pode existir sem a propriedade, e pode existir a propriedade sem a posse. Como também pode existir propriedade e posse juntas. Se você é dono da casa onde você vive, você é proprietário e é possuidor simultâneo. Exerce toda a autonomia sobre o bem. Agora, o possuidor, ele não tem direitos de proprietário. Ele tem direitos restritos ao título que lhe deu a posse. No tempo, na autonomia, na transferência. O possuidor de um imóvel a título de empréstimo, se morre, não transmite o bem aos seus descendentes. O proprietário do imóvel emprestado, se morre, transmite o imóvel emprestado a todos os seus descendentes, que nem sabem às vezes que o imóvel está nessas condições, emprestado. Então, é importante que nós entendamos que há distinções entre propriedade, domínio na propriedade e posse. A palavra possessão, ela é uma adaptação ou é uma oportunização de uma ideia em que
alguém que é dono esteja sendo ocupado por alguém que não é dono. No caso, o seu próprio corpo. Veja só que interessante. E quando Kardec faz esta proposição em perguntas aos espíritos, é de se supor que este conceito já de há muito vinha sendo falado, pensado, noticiado no mundo em que Kardec vivia, como até hoje continua a ser. A palavra possessão, possesso, isto vem inclusive de termos dos tempos bíblicos. Em termos históricos, a Bíblia conta a história de um rei que, possuído por um mau espírito, ficou 7 anos de 4 comendo capim. Tendo as atitudes de um jumento. Então, são inúmeros os fenômenos que, ao longo da história humana, puderam ser chamados de possessão. O que significa alguém que é proprietário não está utilizando esse direito sobre si e ao um outro lhes está sendo dada a possibilidade de exercer a posse, este domínio físico. Bem, então, a pergunta 473, Kardec apresenta aos espíritos esta questão. Um espírito, momentaneamente, pode revestir o envoltório de uma pessoa viva. Quer dizer, pode se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? O conceito de possessão que as escrituras e os fatos da vida mostravam, as interpretações eram no sentido de que uma pessoa deixou de ser ela e passou a ser outra. E essa outra fazia tudo o que a outra queria em oposição ao que a primeira desejava. Então, Kardec pergunta, é possível um espírito momentaneamente revestir o envoltório de uma outra pessoa viva, introduzir-se dentro dela, este corpo que já tem uma alma, e agir no lugar daquele que ali estaria encarnado? É possível ou não? O que vocês acham? Levanta a mão quem tem alguma opinião. É possível? Quem acha que é possível, levanta a mão. É possível. Levanta a mão. Quem acha que é possível? É possível. Levanta a mão. Quem acha que pode um espírito entrar no corpo? Levanta a mão. Quem acha que pode? Ninguém. E quem acha que não pode? Levanta a mão. Não pode. Levanta a mão. É porque eu estou vendo gente que não está nem levantando numa hora, nem levantando na outra. Então, você levantou, Sérgio Carioca? Não levantou, né? Você é um dos que também não sabe se o espírito entra em você ou se você entra no espírito. Na verdade, fala. Na verdade, eu imagino que pode sim. Mas quando há um afastamento daquele... Não, a conversa não é essa aí não é a pergunta. A pergunta é, olha lá, pode entrar dentro de um corpo animado, que já tem uma alma, e agir no lugar daquele que se encontra aí encarnado? Pode ou não pode? Eu imagino que se o dono do corpo... está lá dentro. Se afastar... Não é essa a pergunta. A pergunta não é essa. Então não pode. Então, ufa. Mas existe o caso. Peraí, deixa eu chegar o microfone. Mas ocorre essa possibilidade. Não sei.
Diz uma coisa, o Ricardo pode sentar em cima de você aí nessa mesma cadeira que você está sentado e ficar, anular você aí da cadeira? Ou não? Não pode. Não. É bom você falar não, porque senão eu mandava ele sentar. Agora, é possível que o Ricardo em algum momento se sente nessa cadeira? É possível? Se eu me Se ausentar você da não cadeira. estiver aí, é possível, não é? Então, mas a pergunta inicial de Kardec é esta. É que hoje não veio o Valdinero, então ele pegou emprestado o mandato para ficar criando perguntas, hipóteses assim, diferenciadas. Mas a pergunta inicial é esta. É possível num corpo que já tem um espírito, um outro espírito entrar e tomar atitudes que aquele lá não tomaria? Não é. É o que os espíritos respondem. O espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Resposta das entidades. Ele se afina com um espírito encarnado, que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades, para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como ele quer sobre a matéria da qual ele está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Não é possível, dentro dessas explicações que o mundo espiritual nos dá, que dois espíritos coabitem no mesmo corpo. Porque cada corpo está vinculado ao seu detentor pelos laços magnéticos que mantêm esta vinculação ativada. Enquanto estiver ali o espírito, não tem como ligar um outro, fazer uma chupeta, uma gambiarra, um gato. No Rio de Janeiro está sempre cheio de gato nas linhas, né? De telefone, de energia elétrica, de água. Mas não dá, no plano espiritual, não é assim que funciona. Porque aquele corpo já está destinado a um ser. Agora, não é novidade que entidades se aproximem e que pessoas que tinham determinadas condutas, de repente, mudem. Às vezes mudam o gosto, às vezes mudam hábitos, às vezes mudam tom de voz, atitudes, tudo isso, e a pessoa parece uma outra. Mas, pelo que os espíritos explicam, não é porque saiu o espírito dela e entrou o espírito de porco no lugar. Não. É porque ela e o espírito de porco gostam das mesmas coisas. Têm as mesmas vontades, têm os mesmos desejos, as mesmas ambições. E então há o quê? Há uma afinidade, chamada de sintonia, que permite que os dois decidam, mas quem age é o dono do corpo, não é o espírito. Porque é o dono do corpo que tem autoridade sobre o corpo. Este é o princípio fundamental, ok? Dúvida? Pergunta? Sérgio, algum gato na linha? Ok. Vamos então na pergunta seguinte. Se não existe possessão, fala Kardec. Kardec estava lá meio assim, né? Como Sérgio, meio inconformado. Se não existe possessão propriamente dita, quer dizer, se não existe coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada a ponto que sua vontade esteja, de alguma sorte,
paralisada, pode ou não pode? Pode. Se alguém falar que não pode, é porque nem leu a primeira palavra da resposta. A primeira palavra é sim! Responderam os espíritos para o Silvio Santos. Sim! Pode acontecer? Sim, pode. Pode ocorrer que haja uma interdependência tão intensa entre duas criaturas, uma encarnada e uma fora da carne, que esta na carne esteja subjulgada, debaixo do jugo. Não é subjulgada. Entendam bem a palavra. Jugo é uma coisa e julgo é outra coisa. Julgo é a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo, do verbo julgar. Eu julgo. E julgo é o substantivo que define aquilo que é a opressão de alguém sobre outrem, originada de uma estrutura de metal que os conquistadores, que eram os caçadores de pessoas, colocavam no pescoço daqueles que eles escravizavam, prendendo-o pela jugular. Então, isto se chama jugo, este anel de metal. Então, subjugar é colocar uma pessoa sob o jugo, o domínio, a opressão. É diferente, não tem a letra L. É algo que está vinculado a esse modo de manter sob seu domínio alguém ou alguma coisa. Ou, uma outra palavra é a de obsedada, que tem essa mesma conotação. De tal forma, esse subjugar e essa obsessão aconteçam de tal forma que a vontade da pessoa esteja paralisada? É possível? Sim. Isso é possível. Que um outro espírito entre dentro da pessoa e fale, sai pra lá, que agora sou eu que vou falar, eu que vou tomar conta do seu corpão. Não, não é assim. Mas pode acontecer que ele se chegue e fale, vem cá, meu amigão, deixa eu abraçar você, eu gosto tanto de você. E o amigão fala, eu também gosto de você, a gente adora também fazer as coisas juntos, vamos fazer juntos, vamos lá, vamos no jogo de futebol. Não, mas eu não estava querendo muito, mas é o seu time, é o meu time, a gente vai lá gritar, que mal tem, que mal tem. E aí então vai no jogo de futebol, toma uma cervejinha, eu tô com sede, você também gosta de uma geladinha, é gostoso nesse calorão, vou tomar uma cervejinha, e aí toma uma outra, e o álcool vai subindo, e mais uma, e aí ele já está ficando forte. É assim. E a vontade da pessoa acaba neutralizada por este conúbio, este contato, em que alguém não exercita o seu direito de comandar o corpo e vai entregando pela influenciação a uma outra entidade, a uma outra inteligência. Vamos ver então o que respondem os espíritos. A questão 474. Pode acontecer de a alma se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto de que sua vontade esteja de alguma sorte paralisada? Resposta, sim. E estes são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais
sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Tem-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos ou os loucos, que têm mais necessidade de médico do que de exorcismo. Então eles estão fazendo duas diferenciações. Nós poderemos estar sob o comando, sob a ação de uma entidade, por nossa debilidade, está escrito aqui, fraqueza, ou por nosso querer. Nós gostamos, nós queremos, nós aceitamos e nós vamos a fundo, juntamente com aqueles que querem que a gente faça a mesma coisa. Ou então a gente está muito débil, a gente está muito fraco, a gente não tem resistência, ou porque estamos doentes, ou porque estamos abatidos, ou porque estamos deprimidos, ou porque nos deixamos levar por problemas, então entramos naquela onda, ai, coitadinho de mim, sabe, a onda do coitadinho de mim. E esta fragilidade retira da pessoa, porque ela quer, todo o bom senso. Ela então se deixa arrastar por esses sentimentos de autopiedade. E esse status interior escancara a inteligência a esse tipo de ação de entidades astutas, perversas, que, valendo-se do estado de debilidade do espírito, o utilizam e vão fazendo dele o que querem. Vão sugando suas energias, vão tirando dele tônus vital, e a pessoa não sabe como fazer, não resiste mais, ela não tem força para se opor. Porque ela deixou-se arrastar para isto. Não é que ela é inocentezinha, não. É que ela aceitou chegar ao ponto da debilidade. Dali para frente é mais complicado que ela se oponha. Mas até ali ela foi. Agora, a outra coisa que é interessante é que isso pode acontecer pelo desejo. O encarnado pode ter desejo, e a partir desse desejo exercitado, ele pode entrar num nível de subjugação. Porque o desejo, para o encarnado, é uma resposta hormonal, uma resposta neuronal de agradabilidade, quando ele é atendido. Desejo na alimentação, desejo no lazer, desejo no beber, desejo no drogar, desejo no sexo. Desejo é uma palavra que designa um querer algo que é gostoso, geralmente. E esta reação orgânica estimuladora tem uma finalidade de preservar a saúde, que é você não ficar com fome. Ai, estou morrendo de fome, eu estou precisando comer. Eu tenho desejo, eu tenho vontade de comer. Então o corpo está dizendo, eu preciso me abasteça. Agora, o que acontece? A nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa sensibilidade, ela começa a trabalhar assim. Ai, eu estava passando mal, e aí eu comi, ai, agora eu estou aliviado. Ai, como é gostoso comer. Nossa, que delícia. O corpo geralmente aponta o momento em que ele está precisando ser abastecido. Mas o nosso psiquismo começa a viver da sensação gostosa de ter comido. E então a hora de alimentar-se não é a hora de você saciar as necessidades do corpo, é a hora de você desfrutar deste prazer gustativo. E aí você come de tudo, sem precisar. Você come sem ter fome, porque o prazer substitui a fome. Você então Você já foi em restaurante? Você está com fome, vai no restaurante, pede um prato e come, e vai embora. Não.
Você vai no restaurante, tem todo o mise-en-scène, onde você quer sentar, nessa mesa está boa, não naquela ali, não, tá bom, aí você se senta. O prazer de ser rei, o prazer de ser barão, o prazer de ser importante, coisa que você fora dali não vai ser em lugar nenhum. Mas ali o cara puxa a cadeira para você sentar. Aí te dá né? Para você escolher. Aí vem um monte de nome que você nem sabe o que significa. Aí você fica ali, o que é isso aqui? Aí você chega lá no frango. Que frango você conhece. Tem lá um monte de molinho diferente, um jeitinho diferente, com cada um com um nome mais específico. Você está com fome. Come uma asa de frango, uma coxa de frango, qualquer coisa do frango, e com um pouco de arroz, feijão, você já se alimentou. Não, mas... Aí depois que você escolheu, posso mandar o couvert. Couvert. Procura aí o que significa couvert. Deve ter a ver com cobertura. Vamos ver. A Ana Paula, ela encontrou a couve, família derivada da couve. Vem do francês, é claro. Couvert. Quer dizer abrigo, proteção, cobertura. Você está morrendo de fome, né? Então, o cara vai dizer, vamos dar uma agasalhadinha inicial? Vamos. Dar uma coberturazinha, fazer o fundo do estômago, deixar ele preparado. Então, aí eles trazem, né, meio quilo de pão, 5 tipos de patê, trazem, né, uma cumbuca de azeitona, cenoura, pepino. Essas coisas na sua casa não tem a menor graça. Eu nunca vi ninguém que tivesse com fome, que fosse na geladeira e pegasse eu vou comer um pepino. Ficar comendo pepino para matar a fome. Nunca vi isso. Você abre a geladeira, tem um monte de pepino lá, tem azeitona, mas você não pensa no couvert do restaurante. Você pensa, credo, não tem nada para comer? Vou ver se tem uma banana. Vocês já notaram que não vem banana no couvert de restaurante nenhum? Nenhum restaurante traz uma penca de banana no couvert para você. Não é chique. Porque o que está em jogo não é a tua fome. É o seu senso de prazer de estar sendo assim colocado numa situação que não é do dia a dia. Portanto, eles não estão enaltecendo a sua necessidade biológica. Eles estão enaltecendo, estão alimentando a nossa necessidade psicológica de querer ser importante. Aí vem o couvert, que você não sabe se come com a faquinha menor, com a faca maior, com o garfinho menor, com o garfo maior. Tem um pratinho, depois tem outro pratão. Mas geralmente depois de um certo tempo você aprende como fazer. Mas daí o que você já está desesperado de fome, né? Veio o couvert, aí você já pega os pão, já pega outro. Quer dizer, quando você detonou o couvert, encheu a barriga com pão, né, Gaspar? Com a cenoura, com o pepino, com a azeitona, você já almoçou. Você já jantou, acabou a fome. Não, mas isso é só o couvert, é só a cobertura. Você devia falar então, gente, muito obrigado, quanto custa o couvert que eu vou embora, que eu já comi, já estou satisfeito. Mas você não fala. Agora, vamos escolher o prato principal? Vamos. Prazer de agora ver o quê? Pato ao molho de vinho tinto, com pimenta verde. Aquilo que o Gaspar mais adora quando ele vai no restaurante, que é do cordeiro, carré de cordeiro ao molho de hortelã. O Gaspar pode ter comido um boi, mas ele não resiste ao carré de cordeiro com molho de hortelã. Ó, precisa comer um boi mesmo, porque o carré de cordeiro são 3 linguicinhas, são 3 assim,
Sabe a costela? Costela. Que de homem e de mulher já é fina e já tem pouca carne. Do boi tem menos carne ainda, apesar de ter muita banha. Mas do cordeiro, uma coisica desse tamanho assim, são 3 daquilo. Depois que você termina de comer, você palita o dente com a clavícula, com o ossinho do negócio, tão fininho que é. Mas, por isso que eles mandam um monte de coisa antes, né? Porque você tem que ter espaço para sentir o carré com molho de especiarias, de hortelã, etc. E aí você tem o outro prato que vem acompanhado do fettuccine, ou do tagliarine, e aí eles inventam, porque você já está sem fome faz tempo, mas tem que degustar. Só de ler o que tem no cardápio, você já pensa em comer tudo. Só que é um prato só, né? Porque vai vir, você já está lá meio cheio, aí vem o prato, aí você vai... A não ser que seja restaurante francês, porque o francês desenvolveu esse negócio de comer pouquinho para comer muito. E de vários sabores. Quer dizer, não é a fome, não é a necessidade de sustento químico do organismo, é água na boca, é o gostinho daquele negócio, saborear, sentir aquilo no dente, sentir aquele negócio entrando, os vapores, os ácidos, as bases, os flavonoides, os alcaloides da alimentação misturados com a pitialina, aquele negócio entra, tanto que você não tem fome quando tá de nariz entupido. Já notaram quando você está com gripe? Você não tem vontade de comer, porque nada você sente gosto. Você come porque tem que comer, mas não tem prazer de comer. Então o que nós observamos? Que todas estas ações não estão vinculadas a uma necessidade biológica. Estão vinculadas a uma necessidade psicológica. E aí isso você vai para o prato seguinte, depois termina o prato seguinte, vem a sobremesa, você já está cheio lá do couvert. Ainda botou mais o prato principal, agora ainda vem mais a sobremesa. Já notaram que geralmente toda sobremesa é pastosa? Já notaram, né? Por que é pastosa? Ou é sorvete, ou é mamão com papaya com cassis, ou é alguma coisa que tem bastante molho, assim, esses petit gâteau. Porque essas coisas têm que virar água para entrar nos vão. Nos vão, sabe? Tem um pedaço do coxa do frango aqui, tem mais a batata que está aqui, tem mais o carré do cordeiro que ficou lá. E onde é que vai entrar? Tem que ser... creme brulee. Você põe um creminho lá, aquele negócio dissolve e vai entrando nos vãozinhos. Porque senão não cabe. Mas eles não estão satisfeitos. Ainda tem que tomar um digestivo, que é o licorzinho. Olha como chama, digestivo. Nesse caso, tinha que ser licor de ácido sulfúrico. Porque o negócio para entrar lá e digerir aquilo, não pode ser só um licorzinho inocente, tem que ser um corrosivo. Diabo verde. Você tem aí diabo verde? Traz um copinho do diabo verde que eu tomo, porque do jeito que eu já me entuchei de comida aqui, só diabo verde resolve. E aí, depois do digestivo, ainda vem... Toma um cafezinho, só para sair, um cafezinho. Bom, de tudo isso aí é o quê? É excesso. Você então, ao invés de usar a mente para ativar o que é bom e o que não é bom, para você o que é adequado e não é adequado, você se deixa levar por uma necessidade psicológica, pelo prazer. E este é o querer que se refere aos espíritos. Nós somos obsedados pela fragilidade, ou porque queremos. Queremos exercício da vontade por caminhos tortuosos, que começam chamando você para uma alimentação e terminam com você com o coração inchado de tanta gordura que já comeu, com as artérias empanturradas de graxa, com o sobrepeso cobrando o preço na circulação, no coração, na musculatura, na ossatura. E você, doente de tanto prazer. Doente, desgastado fisicamente.
de tanto que comeu sem precisar. Então, quando você vê aqui a obsessão explicada pelos espíritos como sendo o resultado da nossa fraqueza ou do nosso desejo, nós já temos o primeiro lado da coisa. Como nós podemos nos livrar disso? Comece a desconfiar de tudo aquilo que você gosta de fazer muito. E meça se cada vez que você vai fazer, não está fazendo mais um pouco. Meça. E esse muito é comida, compra, bebida, jogo, sexo. Tudo que é prazeroso e que reduza a pessoa a um mero fantoche da reação agradável, entra naquele processo que os drogados conhecem muito bem, que é a necessidade cada vez maior. E o efeito cada vez menor da mesma droga que usa. Isso tem um nome na medicina? Não. Você falou concussão? Não. É a compulsão. Essa compulsão é um outro nome. Pode ser um primo. Mas existe quando os estudiosos dessas áreas tratam deste tema, eles chamam de síndrome de abstinência, ou tem um outro nome também que eles utilizam, que é aquilo que você fazia antes, agora já não tem mais graça, você precisa fazer mais, você precisa de uma dose maior. Isso acontece na bebida, isso acontece na droga, isso acontece em todas as coisas que dão prazer. Você começa a usar aquilo, e a segunda vez é parecida com a primeira, a terceira vez já não é tão legal. Então aí você já põe uma dose a mais. Aí você já faz a coisa ficar mais incrementada. Então, a maneira pela qual nós podemos estar atentos é: quanto eu estou fazendo destas coisas que são prazerosas? Eu preciso disto? Eu estou repetindo isto com que frequência? E eu estou conseguindo conter-me quando eu não quero? Ou quando a minha vontade diz, não vai fazer? E você então administra esse não vai fazer e não fica agitado por isso? Se você tiver esta postura, não, eu não vou fazer, hoje eu não vou comer doce. Ah, tá bom. Você não come doce. Você não está obcecado pelo doce. Nem está sendo assediado por uma entidade viciada em doce. Mas se você não... hoje eu não vou comer doce. Hoje eu não comi doce. Ai, meu Deus do céu. Eu vi um comercial de doce, agora encheu minha boca de água. Ai, doce. Eu não sei o que eu vou fazer até o fim do dia. Eu vou ter que comer alguma coisa. Você está o quê? Você está sendo pressionado por sua fragilidade e pela ação magnética de alguém que quer fazer isto. E você não está sendo capaz de se opor. Ou pelo menos não está determinado a se opor. Tanto que está guardando isso toda hora na mente. Então, quando você observar em você uma constante repetição de coisas, assuntos, hábitos, manias, porque não estou falando aqui somente de coisas que fazem mal biologicamente falando. Eu estou me referindo a todo tipo, toda porta vulnerável que uma pessoa apresente. Uma delas é a mania. A mania. Pessoas que são maníacas por limpeza, por arrumação. E essas manias são utilizadas por entidades que querem fazer aquela pessoa ficar neurótica e acabar com a felicidade das pessoas que estão ao seu lado. Então, não é nada de ela engordar, de ela ficar podre, de tanto comer coisa que não presta. Não, mas é mania, ela fica... Eu conheço muita gente com problemas assim. Maníacas. Pessoas que... Eu conheço uma pessoa que tinha uma empregada, uma faxineira, que deixou de ser faxineira por quê? Porque a mulher ensinou a faxineira a lavar e passar e dobrar as roupas para pôr na gaveta com medida. A roupa tinha que ser dobrada
todinha numa medida XYZ. Não adiantava só estar limpa, passada e dobrada. Ela tinha que dobrar na medida, porque assim as camisas cabiam X camisas deste lado e mais X camisas deste lado da mesma gaveta. Agora você imagina uma faxineira que está lá limpando tudo, limpando atrás de porta, debaixo de carro, limpando tudo que pode, o quintal, a rua, a frente. Aí vai passar a roupa. Tem que pôr a roupa no esquadro. E se ela passar e dobrar um pouquinho diferente, a mulher já fica brava, já acha ruim. Ó, doidice. Mas ela sente este prazer de ver tudo organizadíssimo. Um prazer na mente dela. Então, isto é porta também de entidades utilizando dessas fragilidades prazerosas do ponto de vista psíquico para fazer essa pessoa perder o equilíbrio. Juliana. O Jefferson de São Paulo está perguntando se não seria o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Olha, estas notificações da ciência médica, elas podem estudar efeitos e diagnosticar estas alterações de comportamento com esta nomenclatura. Tem várias nomenclaturas que falam sobre isso. Agora, nós estamos aqui tratando de algo que é espiritual. Porque pode ser que uma pessoa tenha um transtorno obsessivo compulsivo sem que ela esteja com entidades atuando sobre ela. Ela pode começar com essas manias e depois entidades piorarem isto. Elas podem ter problemas que elas trouxeram de vidas passadas que fazem-nas ter estas reações, que não estão vinculadas a espíritos, que são problemas de funcionamento adulterado do aparelho cerebral. Ou são falta de determinados componentes químicos, que uma vez que você reponha, a pessoa volta ao equilíbrio. Então, não estamos confundindo, e não devemos fazer isso neste momento, transtornos de comportamento, que podem ter todas estas outras origens, com aquilo que estamos falando aqui, que até mesmo a medicina pode diagnosticar desta forma, mas cuja origem não é esta. A origem é a interferência espiritual. E como é que você vai saber uma coisa da outra? É fácil. Não é complicado. Primeiro você pode fazer exames químicos para ver o quimismo cerebral e saber se está tudo ok. Mas também você pode fazer tratamentos na casa espírita e perceber que uma vez que você começou a fazer o tratamento, os sintomas sumiram. Ou seja, com o afastamento vibratório, com a mudança do panorama energético, fechadas as portas para a ação externa, a pessoa voltou a ter seu equilíbrio de novo. Então isso não é toque. Isso é processo de interferência espiritual, que é o que nós estamos aqui, nesta parte do capítulo, estudando. Ok? Então, observemos. Fraqueza e desejo são portas que nós abrimos para os espíritos atuarem sobre a gente. E aí vem a segunda coisa importante dessa resposta, que tem a ver com a pergunta que o Jefferson nos fez. Costumam-se tomar por possessos os epiléticos ou os loucos, que têm mais necessidade de médico do que de exorcismo. Então, é importante que as pessoas percebam que há uma semelhança no comportamento de pessoas que têm problemas mentais com pessoas que têm problemas espirituais. Só que uma coisa não é a outra. Há pessoas que têm problemas mentais, desajustes psíquicos, originados nelas mesmas. São heranças de desajustes de vidas passadas, de equívocos, de traumas sofridos, que ela carrega para agora expiar em um transtorno dessa natureza.
poderá, numa situação dessa, estar também, depois de já ter o problema, associando-se a ele a companhia de um espírito? Pode, claro. Pode sim. Mas não foi o espírito que causou aquilo. Aquilo já veio com a pessoa de outras vidas. Ou esta pessoa agora, pelos excessos a que se expôs, causou isto. Danificou o cérebro de tal forma que perdeu o autodomínio e perdeu a capacidade de resistir a essas imaginações. Os que são viciados em crack, os que consomem drogas potentes com muita frequência, danificam o cérebro. E este dano é um dano físico, que vai prejudicar o funcionamento adequado e pode produzir estes problemas de loucura, de comportamentos inadequados. Estas pessoas precisam de médicos. Não precisam de exorcismo. E também, como era antigamente algo que se atribuía à ação de entidades, os surtos epiléticos podem estar produzidos não por ação magnética, mas por uma disfunção cerebral nos seus circuitos, desencadeando aquela ação, como eles chamam de, não é um surto, ou chamam de ataque, né? Uma convulsão. Essa convulsão, vamos fazer, mal comparando, um paralelo entre uma taquicardia e uma convulsão neuronal, né? Uma alteração de ciclos elétricos que faz o coração fibrilar descompassadamente e uma disfunção elétrica que faz a mente não conseguir se controlar. E, portanto, o cérebro entra em conflito e a pessoa perde o domínio dela própria e entra naquilo que chamam de ataque ou de convulsão, etc, etc. Do mesmo modo que você coloca o coração funcionando adequadamente com determinados remédios, você também pode controlar as alterações cíclicas do cérebro com medicação. Isso não tem nada a ver com entidades. Por isso que Kardec, quando faz a pergunta, nos permite, graças à resposta dos espíritos, analisar essas coisas por esses dois prismas. O prisma da pessoa que não é doente, fisicamente, e que porque é frágil ou porque gosta, se expõe e pode ter alterações de comportamento, pode ter alterações até da conduta, e aqueles que não são, nem pela fraqueza, nem pela vontade, submetidos aos espíritos, mas estão com problemas físicos. E que, portanto, precisam de tratamento químico, tratamento médico, tratamento adequado na nossa medicina. A palavra possesso, comenta Kardec, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo do indivíduo. Uma vez que não há demônios nesse sentido, como explica a doutrina espírita, e que dois espíritos não podem habitar ao mesmo tempo o mesmo corpo, não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. A possessão sempre foi, inclusive em filmes, atribuída à obra de Satanás, que entrou no corpo da menina, que fez ela ficar com aquele olho vermelho, aquele olho arregalado, ou então pegou o boneco, né? Entrou no boneco. Como que chama o boneco? Chuck, boneco. O capeta entrou nele. Não existe isso dentro daquilo que nós conhecemos. A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam.
Não é o capeta e não é definitiva. E não é imposta, é aceita. É permitida ou é até estimulada pela própria pessoa. As pessoas que são orgulhosas, elas são muito mais possuídas do que elas imaginam. Aqueles que não sabem controlar a sua reação a uma atitude que não a honrou, a uma inconformação. Estas pessoas, elas entram em um ciclo em que as entidades que estão possuindo, porque o orgulhoso é facilmente possuído. Essa é a porta fácil, por meio da qual essas entidades conhecem a fragilidade do cara, conhecem o jeitinho da menina. É só fazer ela se sentir humilhada que você vai ver um monstro que ela vira. E eu viro junto com ela. Agora, aconteceu o mês passado um fato em Mato Grosso, se não me engano. Uma mulher foi passar numa porta, essas de banco, e a porta ficava apitando. E ela tirou a bolsa, tirou a chave, tirou o celular, aí tirou o cinto, aí tirou o sapato, ela foi ficando nervosa, aí tirou a roupa. E então anunciou lá nas redes de notícia, mulher tira a roupa na porta de banco, indignada. Resultado, ela saiu como notícia e vai ser processada por atentado violento ao pudor, até porque era uma coisa horrível. Porque se fosse uma dessas beldades quaisquer, estaria na primeira página. Como eles puseram essa semana, essas candidatas a Miss não sei o quê, não sei que parte do corpo, que todo mundo sabe qual que é, as 4, quase seminuas, na escada do Cristo Redentor, para mostrar, fazer a propaganda da Miss não sei o que lá para o próximo concurso que vai haver. Como ela era feia, um atentado violento ao pudor, vai ser processada. Se ela fosse uma dessas oportunistas recheadas, estaria sendo chamada para posar nua em qualquer revista na semana seguinte. Bom, acabou o assunto. Mas provavelmente por causa daquilo que foi mostrado, hoje no Rio de Janeiro, aconteceu a mesma coisa. Uma mulher que foi no banco, que a porta não abria, ela foi tirando a roupa, ficou só de calcinha e sutiã. Nervosinha. O que faz uma pessoa ter uma atitude dessa? Ainda mais que está com aquelas calçonas de véia, cheia de bichinho. Essa é uma entidade nociva mesmo, que quer fazê-la passar por palhaça. Para você ver, imaginar o que é a ação das entidades obsessoras sobre uma pessoa a ponto de fazê-la perder o juízo. Sabe aquelas calças assim, né? Cheia de bichinho. Gaspar, você está engasgando? Por quê, Gaspar? Achou que estava abafando, estava nervosa. E isso acontece com o briguento, ele depreda a loja. A outra que eu contei para vocês, eu não sei se alguém foi assistir o vídeo, ela invade uma loja de uma coisa de carro com um veículo dela, que ela queria que fosse consertado na loja. Ela pega o carro dela, que não foi aceito para ser consertado, ela invade com o carro e começa a dar cavalo de pau dentro da loja. Vai pegando todos os carros que estão lá na exposição, todos os expositores, derruba parte do teto. O carro só para quando, por algum motivo, ela não sabe engatar, o carro morre. Está todo mundo desesperado e as câmeras filmando. Aí a mulher descobre que ela tinha invadido a loja da Renault quando o carro dela era Volvo. Por isso que ela foi na loja e ninguém quis cuidar do carro dela, porque era outra concessionária. Mas ela tão alucinada ficou pelo orgulho, que ela resolveu se vingar. Desse jeito vocês não vão cuidar do meu carro, vocês vão ver o estrago que eu vou fazer aí dentro. E meteu o carro lá para dentro, quebrou todos os outros carros da outra marca, e o dela inclusive. Então vocês observam como os espíritos atuam sobre pontos fracos do caráter. O orgulho é
aquilo que mais faz as pessoas fazerem besteira, fazerem burrada. E depois ficam com aquela cara assim, ai, é mesmo? A senhora destruiu a loja errada. Oh! Aí o espírito já se afastou dela, né? E também está dando risada da cara da infeliz, né? Essas mulheres que apareceram sem roupa aí, ou quase sem roupa, na porta do banco, que agora viraram assunto de muita gente, o que elas vão falar agora, que passou o surto? Os filhos delas na escola, ela não pensa nisso, né? Ela é dirigente de um grupo de oração na igreja. Vai ser assunto no grupo de oração a semana inteira, o mês inteiro. A dona fulana, imagina, ela ficou tão nervosa que ficou pelada no grupo, lá no banco. Dirigente do grupo de oração. Então, as entidades vão atuando sobre as fragilidades das pessoas e elas vão se tornando joguetes. Não é só no que diz respeito a condutas alimentares, de droga, de bebida, não. É muito mais comum nas condutas morais do pensamento desajustado. Porque isso todo mundo acha que é normal. Que você pode levar um desaforo e revidar. Você pode xingar a pessoa. E é muito comum pessoas que estão erradas, nitidamente erradas, pessoas que param em fila dupla, que param uma avenida inteira de carros, quando o povo mete a buzina, ela ainda xinga. Xinga os que estão buzinando. Xingam com gestos ou xingam com palavras, mas xingam. Elas não pedem desculpas. Gente, eu estou com uma pessoa doente, desculpa, mas eu vou ver se eu arrumo um jeito de subir na calçada. Não. Elas se sentem ofendidas de alguém estar buzinando no nariz dela e saem xingando. Como se elas tivessem razão. Geralmente no trânsito há um problema muito grande em relação a isso, né? Porque isso é uma coisa que todo mundo tem carta e nem todo mundo sabe guiar. E todo mundo acha que está certo. Por quê? Porque é um processo de autoilusão, onde o orgulho fala mais alto. A autoanálise faz as pessoas acharem que são sempre os outros que estão errados. Elas não se colocam na condição de erradas. Então, nós observamos nessa resposta como é importante que tenhamos a nossa mente alerta. Nós precisamos estar atentos à nossa dependência do espelho, não do retrovisor, do espelho de casa. Ai, eu estou bonito. Ai, eu estou bonita. Ai, meu Deus. Ai, não estou bem, porque eu estou vendo uns fios de cabelo branco na minha cabeça. Qual que é o problema? Não, eu tenho que ir no cabeleireiro 3 vezes por semana. Por quê? Você precisa ir no cabeleireiro 3 vezes por semana? Você precisa fazer a unha dia sim, dia não? Você precisa analisar primeiro se você não está entrando num estado desse, numa situação dessa natureza. Mas todo mundo faz. E quando você fala isso, então, é certeza que você está obsedado. Quando todo mundo faz, você está se justificando que todo mundo é, você abdicou do raciocínio, da autoanálise. Você está deixando que a normalidade do mundo se justifique no caso da escolha que você fez. Isso é muito grave. Porque se alguém disser para você que você é uma pessoa irracional, você vai se ofender. Mas quando você responde todo mundo faz, você está demonstrando que você não tem neurônio. Porque você está alegando como normalidade para você o que os outros fazem de normal. Que você acha que fazem de normal. Sem pensar se realmente é normal. Então, esta é uma coisa que precisa ser avaliada. Vocês já notaram agora como é muito comum um homem andar de barba como se fosse do século XIX? Aquelas barbas assim enormes.
Para quê? Por quê? É que aqui faz muito frio, né? Neva. Então a pessoa precisa proteger o pescoço com a barba comprida e envolve o rosto também com pelo. É por isso? Não. Eu não tenho nada contra as pessoas que resolvam fazer isso da sua vida. Mas eu não vejo uma explicação. A pessoa até então nunca usou esse tipo de aparência. É diferente do nosso irmão aqui, o Erato. Que está sempre de barba. Uma barbinha bem posta, bem arrumadinha. Ou o André, que tem uma barba cerrada e que eventualmente um dia, uma semana, pode cansar de fazer barba ou a pele está irritada, ele deixa crescer um pouco, fica aqui um pouquinho crescido. Então, ninguém está falando isso. Nós estamos falando desse povo que de repente voltou a ser Leon Tolstói. Sabe? Síndrome de Leon Tolstói. Leon Tolstói tinha aquela barba assim, ou imitar Dr. Bezerra de Menezes, ou a síndrome do Papai Noel. É a mesma coisa da mulher que pinta 4 dedos com uma cor e o 5º com uma outra. Também é uma outra idiotice que a sociedade faz as pessoas acharem que é idiota. Porque não tem uma explicação. Você não pinta uma unha porque está com um problema, ela está roxa. Então você está com todas as unhas beijinhas, aquela está roxa que você fechou ela na porta, então você pinta ela de preto. Não, você não pinta aquela unha diferente porque está com uma dessas doenças, micose na unha, e aquela cor ajuda a combater a micose. Não, pinta porque agora todo mundo pinta. Eu estou deixando essa barba de urso porque agora é moda, todo mundo deixa. Sim. Então o que acontecer, se amanhã aparecer, se a moda amanhã for arrancar uma orelha, tudo bem, você vai ser um monorelhudo. Só vai ter uma orelha. Você vai arrancar a sua também? Né? Daí fica sem usar óculos, aí usa monóculo. Como o Leon Tolstói também devia ter, sabe aqueles óculos que você prende no nariz aqui assim, ó, tem assim a perna, ou fica só com uma, que nem uma moeda que você põe aqui assim, ó, prende aqui, né? Antigamente as pessoas usavam só uma lente num único olho. Então você observa quantas pessoas vivem dessas bobagens, sem saber por que estão fazendo isso. Então, olha quanto campo as entidades têm para interferir de forma obsessiva nas preocupações de uma pessoa. Cor de roupa, estilo de roupa, cor de unha, cor do cabelo, penteado. Bom, é o Gaspar que não tem que se preocupar com esse negócio. Penteado, cor do cabelo, não é? Por quê? Porque, é simples. Né? Passa ali o pente e acabou. Não tem nenhum problema daqueles cachorros peludos que quando toma banho fica se chacoalhando para todo lado. Né? Acho que o sonho de todos eles é ter essa síndrome do cachorro. Né? Chacoalhar bastante, sair muita água. Né? Passou a água, escorre e já está seco quando sai do banheiro. Essas são coisas que você assume como naturais da sua vida. Você pode mudar a cor do cabelo? Pode, não tem problema. Pode, você pode mudar o estilo do penteado? Pode, também sim. Agora, todo mundo está fazendo isso, você resolveu fazer por quê? Eu vou pintar meu cabelo porque meu cabelo está ficando muito branco. Então você pode pintar o seu cabelo para disfarçar os cabelos brancos. Agora, está a moda de todo mundo porque vai para o Rock in Rio pintar de rosa choque, cor de abóbora e verde limão. Você vai pintar de rosa choque, cor de abóbora e verde limão para esconder os brancos. É para isso? Não, não é para isso. Então, nós precisamos ter essa noção, porque como nós não costumamos fazer essa autoanálise, nós ficamos à mercê de todos os modismos e de todas as influências que as entidades querem que nós adotemos para tirar a gente do rumo. Isso se chama diversão. Já falei isso outra vez aqui. A diversão é o oposto da conversão. Diversão é aquilo que tira a pessoa do centro. Convergir é o que leva você para um objetivo. Divergir é o que tira você do objetivo.
E diversão é exatamente isto. O mundo está repleto de diversão, porque não é interessante que você convirja para o seu objetivo, que você faça o que a sua vontade determina para você fazer, que você se gradue, que você se melhore intelectualmente, que você seja uma pessoa mais digna, que você seja um estudioso, que você seja alguém que se realize em N áreas. Não faça isso. Vai se divertir um pouquinho. Não fica estudando. Para quê? Para que estudar 3, 4 horas de piano, de violão, de flauta? Para quê? Você tem que se divertir um pouquinho. Todas as pessoas que se dedicaram a algum caminho encontraram sempre este conselho de alguém. Não, você vai ficar muito bitolado. Vai se divertir um pouquinho. E é nessa hora que você define se você vai se divertir ou se você vai ser um bom instrumentista, um bom médico, um bom professor, um bom arquiteto, um bom advogado, se é que isso pode existir, que eu acho que é difícil. É nessa hora que você diz quem você é. Bom, isso é muito importante, porque possessão não é só coisa de filme. É mais surpreendente quando nós percebemos que neste filme, geralmente, nós estamos quase como atores principais. Em todos os dias nós encontramos cascas de banana nas quais a gente escorrega e onde entidades fazem de nós o que querem porque a gente deixa ou porque a gente gosta. E é isso que nós precisamos pensar na continuidade destes conceitos que vamos ter na próxima semana. Nós vamos então ficar aqui hoje na pergunta 474, que foi a última, e vamos, na semana que vem, começar a pergunta 475. Nosso abraço, então, àqueles que fizeram perguntas e estão aqui hoje, como é o caso do Antônio Carlos, de Fortaleza. Ele pergunta: qual o melhor meio de se manter um mecanismo de defesa com relação aos espíritos que atuam com as baixas vibrações? Bem, Antônio Carlos, nós citamos aqui. O melhor meio é você conhecer-se. E entendendo que o bem atrai o bem e o mal atrai o mal, o melhor modo é, conhecendo-se, dedicar-se ao bem. A resposta da questão 467, 468, 469 é muito clara. Nós vimos na semana passada e na semana anterior que nós podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal, mudando nossos desejos e nossos pensamentos. Porque nós os atraímos por isto. Queremos e pensamos de forma errada. E então, estas entidades encontram eco na nossa forma de ser. Quando nós mudamos isto, os próprios espíritos explicam, se nós repelimos com a nossa vontade as ideias de nervosismo, as ideias de irritação, as ideias de falar um palavrão, as ideias de comer demais, as ideias de fazer coisas que não são decentes, aquelas entidades que porventura possam estar inspirando isso em nós, vão ficar, ué, mas eu falo, esse cara não me escuta. Eu falo, quero que ele faz isso, ele não aceita. Estou perdendo meu tempo aqui, vou embora. Vou procurar um outro otário. É assim que elas se comportam. Elas vão para outro lugar. Mas nós precisamos parar de ficar acendendo e apagando. Porque a gente está muito feliz, então a gente é vigilante num dia. No outro a gente está com raiva do mundo, a gente, tem que matar mesmo. Esse povo está tudo mal acostumado. Tem que morrer. Bom, aí primeiro você estava aceso, agora já apagou. Então na hora que você está aceso, os espíritos não podem atuar, mas na hora que se apaga, puxa vida. Isso aí vira festa, não é? É como quando acaba a força. Quando acaba a força numa cidade, todo mundo assalta, geralmente. A venda, o banco, a loja. Faltou energia elétrica, com raríssimas exceções, as pessoas se contêm. É a experiência que mostra isso, tá?
Tem pessoas honestas do dia ou na noite, mas muitas pessoas honestíssimas tombou um caminhão de leite, saquei o caminhão, inclusive a própria honestíssima. Mas tá tão caro as coisas, né? Se a gente perder essa boquinha, todo mundo vai pegar, eu vou ficar sem. Todo mundo vai roubar e eu vou ficar no prejuízo? Todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Não é? Então, Antônio Carlos, conhecer-se, saber como você, como nós reagimos, é muito importante. E mudar pensamentos e desejos, isso nos ajuda a mudar as companhias, ok? O Roberval de Itajubá, em Minas. Vejo hoje falarem sobre um outro espírito assumir o corpo, como um walk-in ou entrante, que é a permissão da consciência encarnada a uma outra consciência que assume definitivamente o corpo em uma missão que pode ser definitiva ou por períodos que duram meses, até a sua conclusão. Isso que dizem é verdade? Não está dentro daquilo que a doutrina espírita explica. A doutrina espírita deixa muito claro que não é possível que duas entidades coabitem no mesmo corpo dentro daquilo que cada um tem como objetivo de fazer. Se o indivíduo deixa o corpo físico, ele corta os liames com aquela carne, com aquela matéria. Este modo, essas coisas... Hoje em dia tem muita coisa que estão falando por aí, hoje em dia estão falando do zumbi, né, o morto-vivo, tem um monte de teorias que estão espalhadas pela internet, inclusive esta. Assumir o corpo em missão pode ser definitiva por períodos que duram meses. Nós estamos estudando a doutrina espírita, Roberval. Na doutrina espírita isso não acontece. Agora, né, no circo, tudo acontece. A mulher fica barbada, a loira vira monga dentro da jaula, não é? A gente vê essas coisas maravilhosas aí ocorrendo. Por isso que eu digo com base no que a doutrina espírita nos apresenta, ok? Muito obrigado pela sua participação. O Fernando de Santa Maria diz assim, na passagem bíblica em que Jesus expulsa os demônios de um gadareno, os quais se identificam por legião, como agiriam essas entidades sobre sua vítima? Organizadamente, buscando o mesmo fim, ou cada qual com seus interesses e objetivos diversos? Bem, Fernando, o que acontece é o seguinte, né? Nós temos entidades do plano espiritual que gostam de coisas semelhantes, que se alimentam de vibrações com as quais se identificam. E quando alguém é doadora de energia, essas entidades também se enxameiam ao redor dela. Não há, propriamente falando, na maior parte dos casos, uma construção organizada, sobretudo naquela época em que Jesus passa por essa situação. Agora, existem processos de perseguição orquestrados com inteligência, por inteligências que ainda não estão na faixa luminosa e que querem atingir objetivos, valendo-se do quê? Da opressão, do amedrontamento e da inconsciência de entidades inferiorizadas que atuam como por delegação ou por medo, como paus mandados, e fazem aquilo por medo de represálias. Isto acontece. Há uma obra magnífica do espírito André Luiz que relata este processo, que é o livro Libertação, a ação obsessora sobre Margarida, dirigida por Gregório, e que tem em Saldanha o seu braço direito aqui na Terra, e há uma quantidade imensa de espíritos envolvendo a pobre da Margarida e a própria casa. Só com Margarida são mais de 15 entidades ovoides que foram imantadas na sua estrutura energética. E perdidos ali no ambiente da casa, mais de 60 espíritos obsessores, coordenados por Saldanha com mão de ferro. Agora, se deixassem eles por eles mesmos, ficariam lá, eu quero um pedaço agora. É como a fome com pouca comida. Todo mundo quer arrancar um pedaço e cada um por si. Os seres imperfeitos, eles têm dificuldade de ter essa organização. Se colocam assim porque querem, como famintos diante do butim, querem o seu pedaço.
É como quando a gente vê esses filmes de pirata, né? Quando conseguem pegar o navio, todo mundo quer o seu. Aí você não consegue comandar ninguém, todo mundo quer o seu. Pegou e cada um vai embora, não querem nem saber. Então, dentro desse aspecto, vamos dizer assim, naquela circunstância, aqueles espíritos estavam sugando as energias daquele homem, deixando-o alucinado. E quando Jesus dá a ordem para que eles saiam, para que eles deixem aquilo, eles sentem tanto a falta da energia biológica que eles estavam utilizando, que eles pedem ao Senhor que os autorize a atuarem sobre uma vara que estava ali perto. Que é vara? É o coletivo de porcos. Ali a cidade de Gadara era notabilizada por ter grandes criadores de porcos, de suínos. E então, como eles não poderiam, segundo nós entendemos na doutrina espírita, sugar a energia biológica daquele homem, que morava inclusive no cemitério, vivia no meio das tumbas, já que a ordem do Senhor foi esta, que eles se afastassem, eles então se dirigem para os porcos que estavam na região com o intuito de sugar essas forças de um outro corpo vivo. E os porcos se assustam com a chegada dessas entidades. E eles fogem em desabalada carreira e caem nos precipícios da região. É isso que nós encontramos na história bíblica. E daí, essa notícia chega até a cidade, e Jesus que estava indo para lá, quando os donos das porcadas viram que os porcos tinham se jogado no precipício, logo imaginaram, eu não quero esse homem aqui não, nosso ganho de vida é tudo porco, imagina se nossos porcos todos se jogaram no precipício. Aí eles montaram uma comissão e foram até Jesus, pedindo para Jesus ir embora, expulsar Jesus da cidade que eles não queriam o risco de perder os porcos. Então, é assim que nós podemos interpretar essa questão, tá bom? Muito obrigado, Fernando, aí de Santa Maria, você e a Creuza, que eu tenho certeza estão sempre nos ajudando na difusão. Nós agradecemos muito todo o amparo, todo o empenho que vocês fazem para que aí no Rio Grande do Sul e nessa região, mais pessoas possam também estar ouvindo a notícia, estar encontrando a TV Alvorada como uma fonte de inspiração espiritual, tá bom? Muito obrigado. Com este é o último... Fala, Juliana. Fala com a boca bem aberta, Juliana, para a gente entender. A possessão pode ser também uma expiação? A possessão pode ser uma expiação? Vejam só, nós acabamos de aprender que a possessão é uma ação que se permite. Alguém que está em uma condição de debilidade ou de vontade, aceita. E se nós pensarmos que a possessão é uma forma de expiação, do ponto de vista, alguém reencarnou para ser possuído, nós teríamos necessariamente que concluir que alguém reencarnou para ser possuidor. Não é? A expiação, como uma coisa que vai acontecer decididamente, ela poderia presumir que alguém está cumprindo a missão de fazer aquela pessoa expiar ao ser o seu obsessor. E nós vimos, na semana passada, que ninguém renasce com a obrigação ou a missão de fazer o mal. O que é comum acontecer, Marlene, é que as pessoas em desequilíbrio, por terem desajustado a mente, desajustado o sentimento, elas contraem compromissos morais e energéticos com outros seres. E elas têm que renascer para darem vazão em atitudes a uma renovação do que são. Mas muitas vezes isso não pode ser feito sem a perseguição daqueles que o odeiam. Então, algumas pessoas precisam passar por pedaços ásperos na terra, enfrentando inclusive a cobrança dos seus credores. É o efeito dos seus atos, não é uma punição. Esta cobrança poderá ser diminuída
se a pessoa se mantiver em equilíbrio, se ela procurar outros caminhos, se ela entender dessas leis e aprender a se conter, ela poderá, com o seu exemplo, melhorar a cobrança, diminuindo a volúpia dessas entidades. Eu recomendaria, Marlene, para você aprofundar isto, que você lesse o livro Ação e Reação, de André Luiz. Porque lá nós vamos ter várias circunstâncias em que débitos foram agravados pelo devedor que reencarnou. Débitos que ficaram estacionados, não melhoraram nem pioraram. E débitos que foram aliviados pela ação do interessado e outros débitos que foram cancelados. Exatamente pela mudança da pessoa. Ok? Então, ninguém vai nascer na Terra para ser doente ou para ter doença. Nós vamos nascer sim para melhorar. Às vezes a doença é efeito da nossa invigilância. Às vezes é herança de nossa conduta e que nós podemos medicar. Às vezes é uma coisa que nós vamos pedir para passar. Então, são coisas que nós precisamos enfrentar e com isso melhorar o nosso equilíbrio vibratório. Tá bom? Muito obrigado, Marlene. Esperamos que você e outras pessoas que estão nos assistindo possam acompanhar o nosso encontro da próxima semana, quando vamos tratar aqui da questão 475 em diante, ok? Vamos fechar os olhos para o encerramento através da prece. Obrigado, Jesus, por nos ajudar a entender que nós mesmos é que podemos nos proteger contra o mal. Ao invés de termos medo das entidades, que nós possamos ajudá-las com a nossa renovação. Que nós possamos desejar a elas a felicidade. Que nós oremos para que elas encontrem melhor companhia do que a nossa. Todas essas atitudes mentais nos façam mais lúcidos em relação ao autodomínio, ao controle das nossas emoções, às decisões no bem, que são escudo protetor contra os equívocos, contra as ações solertes, subreptícias, subliminares, que se valem das nossas fraquezas para abrir brechas em nossa fortaleza interior. Que nós aprendamos a nos conhecer justamente nas horas difíceis, porque nas horas fáceis nós não estamos muito preocupados com isso. Nas horas agradáveis queremos fruir, mas nos testemunhos, nos conflitos, é que nós podemos ver quem somos. E assim, sem nos iludirmos, possamos ser amigos de nós mesmos. E ao mesmo tempo, ajudar aqueles que nos fustigam a mudarem a si próprios. Obrigado por tudo aquilo que o Livro dos Espíritos nos ensina. E ao invés de termos raiva, ao invés de tentarmos exorcizar as más companhias, que nós aprendamos a nos tornar melhor companhias para elas. E aí, elas mesmas vão embora. Ou elas mesmas ficam conosco, nos querendo melhor, nos querendo bem. Com esta lembrança, nós agradecemos o amparo que recebemos, esperando que amanhã nós possamos multiplicá-lo em boas coisas, em boas ações e palavras, fazendo outros felizes. Com muita gratidão, Jesus querido, e lembrando com o pensamento e o sentimento dos irmãos que estão agora no Chile, em situação complexa, que nós oremos por todos, deixando a prece de Pai Nosso em silêncio como encerramento do estudo desta noite.
Pai nosso.